Olá, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você e juntamente com sua família em um novo despertar com Deus. Vamos estudar o capítulo 15 do livro de Êxodo. Este capítulo nos traz o tema O Cântico de Moisés. Depois da maravilhosa providência, manifestação do poder de Deus ao abrir o Mar Vermelho para seu povo passar, chegou o momento de gratidão, o momento de entoar um cântico histórico de agradecimento e de louvor ao grande Deus que operou tão grande livramento. A introdução nos diz que Êxodo 5 é um capítulo de grande significado no livro de Êxodo, pois contém o Cântico de Moisés, que é considerado um dos maiores hinos de louvor do Antigo Testamento. O capítulo registra a resposta dos israelitas à sua libertação do exército egípcio e sua subsequente jornada pelo deserto. O capítulo destaca a gratidão dos israelitas a Deus e seu reconhecimento de seu poder e amor. O capítulo enfatiza a importância de confiar em Deus, mesmo em circunstâncias difíceis, e a necessidade de obedecer aos seus mandamentos. Êxodo 15 é um testemunho da fidelidade de Deus para com seu povo e de seu poder para libertá-los de seus inimigos. Vamos aos comentários, lembrando que é sempre importante que você faça a sua leitura primeiro e depois seguimos então este estudo com os comentários para uma melhor compreensão. Dos versos 1 a 18 nos traz esta canção, este hino de louvor que serve como ligação entre a experiência do Êxodo e a jornada no deserto. É um dos mais antigos exemplos de poesia hebraica e pode ser dividida em 3 seções. Cada seção contém versos que testemunham o livramento do Senhor. Então, versões de narrativa e coração. Cada seção contém um verso que louva diretamente a Deus. Adoração e serviço estão no centro da experiência do Êxodo. O tema desta canção celebra a intervenção divina na derrota daqueles que perseguiam o povo de Deus. O verso 7 descreve que Deus derriba. A suprema excelência de Deus se revela quando, em Cristo Jesus, é derribado as obras de Satanás, o reino do maligno, e anula o efeito do pecado na vida humana. Sem dúvidas, essa é a principal providência miraculosa de Jesus, pois se dependesse só das forças humanas, estaríamos perdidos. O verso 10, a canção diz que sopraste. No capítulo de ontem, nós aprendemos que Deus enviou um vento e fez com que as águas do mar fossem afastadas. Então, no verso 11, entre os deuses. Não que Moisés pensasse que existiam outros deuses, mas sabia que as superstições do povo do Egito, com respeito aos ídolos, eram grandes
e que os israelitas tinham passado 4 séculos neste ambiente. Moisés descreve também a santidade de Deus. É justamente isto que faltava na ideia que os pagãos fizeram da natureza de Deus. Esta, inclusive, é a característica especial de Deus, a santidade. E é isto que se exige também dos cristãos. O verso 12, Moisés descreve neste cântico que a terra os tragou, utilizando-o em sentido poético ao descrever a água cobrindo o exército e o cobrindo da vista, como se estivessem sido engolidos. Enquanto parte da terceira seção, que olha para o futuro, pode estar apontando para a morte daquelas pessoas que se oporão aos filhos de Israel em sua jornada a Canaã. O verso 14 descreve as agonias que se apoderou dos moradores da Filístia. Este acontecimento se espalhou e então levou temor às outras nações pagãs. O povo que justamente na época do Êxodo estava chegando à costa da Palestina, os filisteus, juntamente com Edom e Moabe, os vizinhos daquela terra prometida, e os cananitas que ali habitavam, logo teriam que desocupar o lugar para a habitação do povo de Deus. Por isso, a fama do Êxodo logo se espalhou por todas as nações. No verso 17, Moisés descreve o símbolo do povo de Deus como uma videira plantada e cultivada por Deus, que cresceu até a sua plenitude na pessoa de Jesus Cristo. Fazia séculos que o povo de Israel era herdeiro da promessa de uma terra que manasse leite e mel. Agora os versos 20, nós vamos encontrar a canção de Miriam, servindo como um coro e uma ponte que poderia ser repetida entre as sessões. Miriam, irmã de Moisés, e uma das 4 mulheres que recebeu o título de profetisa no Antigo Testamento. As outras serão Débora, no livro de Juízes, Hulda, no livro de Reis, 2 Reis, e Noadia, em Neemias, capítulo 6. Verso 22 descreve a região de Sur, a parte da península do Sinai que fica próxima do Egito. E o versículo 25, clamou. O recurso de Moisés, quando tudo ia mal, era saber recorrer à fonte de bênçãos, o Deus onipotente. Falando das árvores, que tornou as águas potáveis, há árvores no Peru que têm esta qualidade, mas nenhum dos moradores das regiões do Sinai conhece algo semelhante. Portanto, era necessário uma revelação divina em resposta à oração de Moisés. Vê-se aqui uma ilustração do madeiro, a cruz em que nosso Senhor foi pregada, que pode resgatar do julgamento amargo. E provou. O verbo hebraico pode também significar que Deus treinou o seu povo. Deus estabelece os princípios, guia de seu relacionamento entre ele e Israel. Saúde é uma das principais preocupações nas leis do Pentateuco. Portanto, Deus prometeu ao povo que se eles obedecessem a sua lei, eles seriam poupados das doenças e de todas as moléstias que atingiam as outras nações. Existe um grande benefício
existem grandes bênçãos em obedecermos ao Senhor. E o verso 27, então, chegaram a Elim, onde havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. O capítulo 15 termina trazendo este registro interessante. Depois da travessia do mar, o povo caminhou um pouco mais, chegaram a Mara, onde as águas eram amargas, e ali, então Moisés, a mandado do Senhor, transformou aquelas águas amargas em águas boas. Já foi uma prova para o povo, e agora chegaram a um oásis. A nossa jornada, a nossa vida cristã nesta terra é assim. Há momentos difíceis e há momentos calmos, mas sempre o Senhor está ao nosso lado. E muitas vezes Ele permite que estas provas venham para o nosso bem, para que percebamos a nossa dependência, a nossa necessidade e também incapacidade humana, e o quanto dependemos de Deus e da sua misericórdia. Agora vamos para o espírito de profecia, o cântico de gratidão e louvor, descrevendo mais detalhes sobre este cântico de Moisés e do povo. Apenas Jeová lhes trouxera livramento, e para ele volveram os corações com gratidão e fé. Sua emoção encontrou expressão em cânticos de louvor. O Espírito de Deus repousou sobre Moisés, que dirigiu o povo em uma antífona triunfante de ações de graças, a primeira e uma das mais sublimes, que pelo homem são conhecidas. Uma parte deste cântico nos diz: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Semelhante à voz do grande abismo, surgiu das vastas hostes de Israel aquela sublime tributação de louvor. Deram-lhe início as mulheres de Israel, indo à frente Miriam, irmã de Moisés, ao saírem elas com tamboril e danças. Longe, por sobre o deserto e o mar, repercutia o festivo estribilho, e as montanhas ecoavam as palavras de seu louvor. Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Este cântico e o grande livramento que ele comemora produziram uma impressão que nunca se dissiparia da memória do povo hebreu. De século em século era repercutido pelos profetas e cantores de Israel, testificando que Jeová é a força e livramento daqueles que nele confiam. Aquele cântico não pertence ao povo judeu unicamente. Ele aponta, no futuro, a destruição de todos os adversários da justiça e a vitória final do Israel de Deus. O profeta de Patmos vê a multidão vestida de branco dos que saíram vitoriosos, em pé sobre o mar de vidro, misturado com fogo, tendo as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus,
e o cântico do Cordeiro, conforme Apocalipse 15, versos 2 e 3. Este hino de Moisés foi tão importante que ele é descrito no Apocalipse pelo profeta João, representando o livramento de Deus para o seu povo nos últimos dias. O salmista, no capítulo 115, ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Tal era o Espírito que penetrava o cântico do livramento de Israel, e é o Espírito que deveria habitar no coração de todos os que amam e temem a Deus, libertando nossas almas do cativeiro do pecado. Deus operou para nós um livramento maior do que o dos hebreus no Mar Vermelho. Olha que detalhe importante. Eu e você também temos um cântico a entoar de louvor a Deus pelo maior livramento que pudéssemos receber, o livramento do cativeiro do pecado. Voltando ao texto, como a hoste dos hebreus, devemos louvar ao Senhor com o coração, com a alma e com a voz, pelas suas maravilhosas obras aos filhos dos homens. Aqueles que meditam nas grandes bênçãos de Deus e não se esquecem de suas menores dádivas, cingir-se-ão de alegria e entoarão sinceros hinos ao Senhor. As bênçãos diárias que recebemos das mãos de Deus e, acima de tudo, a morte de Jesus para trazer a felicidade e o céu ao nosso alcance, devem ser objeto de gratidão constante. Que compaixão, que amor incomparável mostrou-nos Deus a nós pecadores perdidos, ligando-nos consigo para que lhe sejamos um tesouro particular. Que sacrifício foi feito por nosso Redentor, para que possamos ser chamados filhos de Deus. Devemos louvar a Deus pela bem-aventurada esperança que nos expõe o grande plano da redenção. Devemos louvá-lo pela herança celestial e por suas ricas promessas. Louvá-lo pelo fato de que Jesus vive para interceder por nós. A grande lição, muita atenção, a grande lição ali ensinada é para todos os tempos. Ou seja, este cântico de Moisés, este cântico de gratidão, é uma grande lição a ser ensinada para todos nós em todos os tempos. Frequentemente a vida cristã é assediada de perigos e o dever parece difícil de cumprir-se. A imaginação desenha uma ruína iminente perante nós e atrás o cativeiro ou a morte. Como aconteceu com o povo, eles, quando viram o exército de Faraó e o mar à frente, eles pensaram que estavam mortos ou tornariam a ser escravos. Contudo, o que aconteceu? A voz de Deus fala claramente: avançai, avante. Devemos obedecer a esta ordem, mesmo que nossos olhares não possam penetrar nas trevas e sintamos as frias vagas em redor de nossos pés. Este texto me fez lembrar da águia que enfrenta as tempestuosas nuvens para cima, para que ela possa alçar um voo de vitória. Os obstáculos que embaraçam o nosso progresso nunca desaparecerão diante de um espírito que se detém ou duvida. Olha só,
Os obstáculos nunca desaparecem daqueles que duvidam ou que não creem. Aqueles que adiam a obediência até que toda a sombra da incerteza desapareça e não fique perigo algum de fracasso ou derrota, nunca absolutamente obedecerão. A incredulidade fala ao nosso ouvido: esperemos até que os impedimentos sejam removidos e possamos ver claramente nosso caminho. Mas a fé corajosamente insiste em avançar, esperando tudo e em tudo crendo. A nuvem, que era uma grande parede de trevas para os egípcios, para os hebreus era uma grande inundação de luz, iluminando o acampamento todo e derramando todo o brilho do caminho diante deles. Assim, o trato da providência traz aos incrédulos trevas e desespero, enquanto a alma confiante é repleta de luz e de paz. Olha que maravilha de ensinamento, meus amados. A senda por onde Deus guia pode estender-se através do deserto ou do mar, mas é um caminho seguro. Não esqueça disto. A senda por onde Deus guia pode estender-se através de um deserto ou do mar, mas é um caminho seguro. Lindo isso aqui. Do Mar Vermelho, as tribos de Israel puseram-se novamente a viajar, guiadas pela coluna de nuvem. O cenário em redor deles era o mais impressionante. Montanhas áridas, de aspecto desolador, planícies estéreis, e o mar estendendo-se até ao longe, com as praias juncadas dos corpos de seus inimigos. Estavam, contudo, cheios de alegria, conscientes de sua liberdade, e silenciara todo pensamento de descontentamento. Mas, durante 3 dias, enquanto viajavam, não puderam achar água. A primeira prova depois do mar, de passarem pelo Mar Vermelho. O suprimento que tinham trazido consigo estava esgotando. Nada havia para lhes acalmar a sede ardente. Enquanto se arrastavam fatigadamente pelas planícies queimadas de sol, Moisés, que estava familiarizado com esta região, sabia o que os outros ignoravam, ou seja, que em Mara, a mais próxima estação onde se poderiam encontrar fontes, as águas eram impróprias para o uso. Com ansiedade intensa, observava a nuvem que os guiava. Com o coração a abater-se, ouviu alegre aclamação: água! Água! A repercutir ao longo do séquito. Homens, mulheres e crianças em alegre precipitação apinharam-se junto à fonte, quando eis irrompe da multidão um grito de angústia: a água é amarga. Em seu terror e desespero, censuraram a Moisés por tê-los guiado por aquele caminho, não se lembrando de que a presença divina, naquela nuvem misteriosa, os estivera guiando, bem como a eles mesmos. Em sua dor e angústia, Moisés fez o que eles haviam deixado de fazer, clamou fervorosamente a Deus, pedindo auxílio, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Queridos, um destaque chama a nossa atenção. Enquanto o povo reclamava, murmurava e se queixava a Moisés clamava a Deus. Moisés poderia devolver a queixa, poderia devolver a murmuração ao povo, mas não era isso que ele fazia.
ele ia ter com Deus. Ele ia buscar a resposta de Deus. Uma grande lição para mim e para você. Quando diante de dificuldades, diante dos obstáculos, das provações, que nós possamos fazer como Moisés e não como o povo. Já percebeu como é uma tendência humana de reclamar e de fermentar e de aumentar as dificuldades por falta de clamar a Deus? Voltando ao texto, ali foi feita a Israel, por intermédio de Moisés, a promessa: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. De Mara, o povo foi para Elim, onde encontrou 12 fontes de água e 70 palmeiras. Ali permaneceram vários dias, antes de entrarem no deserto de Sim. Então o povo descansou por um período neste oásis, no meio do deserto, ali no começo, do deserto. Patriarcas e Profetas, página 288 em diante. Agora, aplicando o estudo do capítulo de hoje, capítulo 15, para nossas vidas, para os nossos dias, vamos perceber que para alguns Deus é prioridade, enquanto para muitos Deus é apenas oportunidade. Portanto, os que o priorizam, o adoram em toda situação. Os que o buscam quando têm oportunidade, na verdade não experimentam o resultado da intimidade e da comunhão com Deus, e não vivem os milagres. É visível em muitas congregações pessoas cantarem como se estivessem num velório, isso quando cantam, pois tem gente que já não tem nem disposição. Adivinha quem morreu? Não foi Deus, foi a fé, a espiritualidade, a adoração daquele que um dia tornou-se cristão. Moisés louvou ao Senhor porque Ele é o Salvador. Ele priorizou Deus em sua vida e influenciou mais de 2 milhões de israelitas a confiarem em Deus e por isso viveram o milagre divino e testemunharam das habilidades de Deus diante das impossibilidades humanas. Havia um desejo claro do povo em estabelecer a sua morada na habitação de Deus. Sabiam que a terra prometida estava à distância de apenas alguns dias de viagem. Sua esperança aumentaria a cada romper do dia. Ora, se Deus havia desbaratado as hostes de Faraó, certamente faria o mesmo com os exércitos das demais nações. A recente experiência do Mar Vermelho lhes concedeu esta confiança. Mas, tão logo se deparassem com a próxima dificuldade, os louvores de alegria seriam substituídos por murmuração de um povo que constantemente revelava sua incredulidade. 3 dias depois, a grande festa de louvor e gratidão foi substituída pela descrença e reclamação. Que mudança, não é mesmo? Será que nós somos assim também? Há bênçãos sem medida reservada para todo aquele cujo coração fala a linguagem da gratidão. Aquele que reconhece a sua constante dependência de Deus vive mais e melhor. Sua vida não está limitada a boas circunstâncias,
pois cada momento de alegria e cada momento de prova tornam-se oportunidades de louvar a bondade do Senhor e seu poder em subjugar todo o mal. O Deus que transformou as águas amargas em águas doces é o mesmo que deseja, hoje, nos tirar deste mundo de pecado e nos levar à habitação de sua santidade. Mais do que um povo que deseja o céu, há um céu que deseja a nossa salvação. Hoje, meus amados, é dia de louvar ao Deus que nos prometeu em João 14, verso 3: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Hoje é dia de ouvir atento a voz do Senhor nosso Deus e fazer o que é reto diante dos seus olhos, e dar ouvidos aos seus mandamentos e guardá-los. Se assim fizermos, a promessa de Deus também se cumprirá em mim e em você. Nenhuma enfermidade virá sobre ti, porque Ele é o Senhor que nos sara. Querido amigo, querido ouvinte da Palavra de Deus, Deus quer cuidar de você. Não permita que as amarguras do deserto te façam esquecer que você e que eu temos um Deus que luta por nós e é vitorioso. Ele já venceu esta grande batalha contra o pecado e o seu algoz, autor que é Satanás. Não se esqueça, você foi adquirido pelo sangue de Cristo para a salvação. Como falamos, o maior de todos os livramentos já concedido, o livramento da prisão do pecado. Que o seu dia seja um dia de louvor, um dia de gratidão ao Senhor que te salvou. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar-nos neste novo dia e que possa encher o nosso coração desta gratidão, deste louvor, que assim como Moisés, possamos celebrar um hino de gratidão e de vitória ao nosso grande Deus. Ele é a nossa força, Ele é a nossa canção, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso Deus e por isso o louvaremos. Vamos orar? Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, graças te damos, louvor te entoamos, por tudo que tu és, por ser o nosso Deus, a nossa força, a nossa salvação, o nosso Deus, a nossa rocha eterna. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já operou em nosso favor, principalmente pela grande vitória que o Senhor alcançou na cruz do Calvário contra o pecado. Obrigado, Senhor, por este grande livramento da escravidão do pecado. Senhor, abençoe a vida de cada pessoa que está acompanhando este estudo e esta oração. Que o nosso dia possa ser um dia de bênçãos, um dia, Senhor, de louvor, de gratidão por tudo que Tu és. Enche o nosso coração, Senhor, como encheste o coração de Moisés, do mais puro e sincero louvor, e nos ajude diante das águas amargas, diante das dificuldades da vida, que nós não façamos como o povo, que tão rápido se esqueciam de Ti e do Seu poder, das Suas maravilhas. Dá-nos uma mente sempre grata
e confiante. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, amigo ouvinte da Palavra de Deus. Que Deus te guarde e eu estarei saindo de viagem e estarei alguns dias fora de casa, então pode ser que eu não encontre ocasião para enviar o estudo na próxima segunda-feira. Pode ser, farei de tudo para fazê-lo, mas se não conseguir fazê-lo, não se preocupem, logo estaremos de volta com nossa jornada. Que Deus te abençoe, tenham todos um ótimo final de semana, um feliz e abençoado sábado para amanhã, um dia de preparação hoje. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.